Crise no relacionamento, altos e baixos, perda de esperança. Se você se identifica com alguma dessas frases, talvez o conto da mulher esqueleto seja para você. Esse é o quinto episódio do livro das Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Píncola Estés. Eu sou a Carol Mutaf, sou psicóloga e fundadora da Entre Si, e hoje a gente vai destrinchar esse conto da mulher esqueleto. Ninguém sabe o que ela fez. O que se sabe é que o pai estava muito zangado com sua filha, arrastou-a até o penhasco e a jogou lá de cima no mar. Seu corpo caiu no penhasco, foi levado por muitas correntezas comidas pelos peixes e acabou virando um esqueleto. Um dia um pescador resolveu explorar uma parte diferente da aldeia que ele não conhecia por ser de águas amaldiçoadas. E quando ele estava ali pescando, de repente, ele fisgou alguma coisa que era bem grande. Ele pensou, hoje é meu dia de sorte, hoje eu vou pegar um peixão, aquele que vai alimentar a família inteira. E tá lá puxando o anzol dele, fazendo esforço, e de repente ele tira a mulher esqueleto do fundo do oceano e fica desesperado, começa a gritar. Ele fica tão desesperado que ele nem percebe que o anzol está enrolado no corpo dela, no esqueleto dela. E aí, conforme ele vai desviando o caiaque, o esqueleto vai atrás, porque está enredado no anzol dele. Ele corre, aquele esqueleto continua correndo atrás dele. E ele continua correndo desesperado, não consegue nem ver que tem corais presos nos dentes dela, que tem outras coisas do mar presas no crânio daquele esqueleto. Enfim, ele tá gritando, apavorado, até que ele consegue correr o suficiente para chegar no iglu dele, blum, se esconde dentro do iglu. E fica lá, respirando, com o coração na boca, desesperado, um tamborzão do coração batendo. Quando ele acende a luz da lamparina, quem está lá? A mulher esqueleto. Só que na luz da lamparina ela não parece tão assustadora assim. E aí a feição do pescador fica mais suave, e aí ele percebe que a linha dele está toda enrolada nela, e delicadamente ele começa fazendo um trabalho de desenrolar o anzol, a linha e tirar todo aquele emaranhado do corpo da mulher esqueleto. Num dado momento ele se cansa, tira um cochilo e a mulher esqueleto fica observando ele. Num dado momento em que ele está sonhando, ou um sonho de angústia, de ansiedade, de tristeza, algum motivo, escorre uma lágrima do olho do pescador. A mulher esqueleto se aproxima dele e coloca a boca nessa única lágrima que está caindo, e ela está com tanta sede, que essa única lágrima parece um rio para ela e sacia toda a sede que ela tem. Ainda um pouquinho mais próxima dele, a mulher esqueleto bota a mão dentro do corpo dele, pega o coração do pescador e com aquelas batidas, com aquele movimento da carne, ela começa a se vestir de carne, de cabelo, de seios, de todas as coisas que uma mulher precisa para ter o corpo de uma mulher. Então, ela continua cantando com o coração na mão dele, termina de vestir a sua roupa de carne, de se tornar mulher, continua cantando para tirar a roupa do pescador, e aí ela vai se deitar junto com ele, devolve o coração do pescador no lugar, e assim eles dormem juntos de um jeito bom e de um jeito duradouro. Essa é a história da mulher esqueleto. É muito importante, eu achei que faz muito sentido que a história da mulher esqueleto seja o quinto conto, que a gente já tenha passado por alguns episódios importantes, principalmente o do Manauí, para a gente poder entender quem é esse pescador, quem é essa mulher esqueleto. A gente está falando que a Clarissa, quando ela termina o capítulo do Manauí, que é do vídeo anterior, ela fala que o próximo conto da mulher esqueleto seria um complemento ao do Manauí. Por quê? No episódio do Manauí, a gente faz uma distinção de quem é um bom pretendente e quem não é. Então, assim, a gente tem que traçar uma linha com muito cuidado, que quando a gente está falando de uma crise, de um relacionamento de altos e baixos, a gente não está falando de um relacionamento abusivo. A gente não está falando de um relacionamento violento, seja ele qual for, seja agressão física, seja agressão verbal, seja chantagem,
Isso tanto do homem quanto da mulher. Se você está num relacionamento em que a outra parte te aprisiona, te chantageia, te agride, sai fora desse relacionamento. Não é disso que a gente está falando aqui. Se você se vê nesse papel de opressor ou de opressora, fica sozinha por um tempo, vai procurar caminhos de lidar com isso, pode ser terapia, pode ser outra coisa, mas assim, não se relacione por um tempo e vai se escutar. A gente não está falando de estar casada com o Barba Azul, de estar casada com as megeras, de estar casado com o opressor da floresta, no caso do Manauí. A gente está falando de estar relacionado com uma pessoa que se interessa por você e você se interessa por ela, que ambos têm interesse um no outro. Beleza? Partimos desse ponto? Então, acho que aqui é o crucial para a gente poder entender o que significa essa mulher esqueleto. Por quê? A mulher esqueleto, ela é a representação da vida, morte, vida. Desses altos e baixos que um relacionamento tem e de como as coisas vão morrendo e renascendo. A gente tende a encarar a morte como fim exclusivo, depois da morte não há nada. E o livro vai falando em diversos capítulos, em vários contos diferentes, que a morte ela é cíclica. Isso me lembra até o budismo, o hinduísmo, quando a gente fala da Trindade, onde tem Ganesha, que tem essa parte da destruição e o círculo perfeito de manutenção da vida, nascimento, morte, manutenção da vida, nascimento, morte. É mais nesse aspecto que a gente vai olhar a mulher caveira. E o que ela é? Então vamos olhar o conto como a Clarissa vai destrinchando. O pescador tá lá e ele vai pescar um peixão, né? Então a gente vai sair de casa, a gente vai pra balada, a gente vai pra uma festinha e a gente vai conhecer aquela pessoa que é maravilhosa, aquela pessoa que é incrível, aquela pessoa que é sensacional, que é inteligente, que é divertida, que gosta das mesmas coisas que a gente gosta. Você fala, caramba, agora eu acertei, agora eu tirei a sorte grande. Então durante a pesca a gente está nesse momento da história. A gente está conhecendo o outro, a gente está nesse encantamento. A gente acha que pegou um peixão. Só que aí, conforme você vai convivendo com a pessoa, vocês vão se conhecendo, ela vai te conhecendo, de repente, nessa pescaria aí, você retira a mulher esqueleto, que é um aspecto da sua vida, um aspecto do relacionamento que não é tão bonito assim, né? Esse conto, ele foi bastante difícil para eu gravar, particularmente eu senti muita dificuldade na leitura dele, porque eu, Carol Mutaf, enquanto pessoa, né, tira a psicóloga, enxerga o ser humano que tem aqui, eu estou vivendo num momento em que eu estou olhando a minha mulher caveira nos olhos dela. Eu tô ali, ó, desemaranhando o anzol, a linha, e eu tô vendo partes de mim que não são tão legais assim, que não me fazem tão bem e que refletem no meu relacionamento. Então esse conto aqui, ele é muito delicado. A gente tem que olhar ele de uma maneira mais humana, perceber que todos nós temos partes feias em nós, mas a gente não... Eu vou voltar de novo, vou reforçar mais uma vez. A gente não tá falando de um relacionamento abusivo. Ah, ele me deu um soco na cara, isso aí é a mulher esqueleto. Não, isso é outra coisa. Se você estiver nessa situação, corre. A gente tá falando de, por exemplo, uma pessoa controladora, uma pessoa que tenha baixa autoestima, uma pessoa que seja muito desconfiada, ciumenta, não sei quais são essas características, mas depois que você começa a se envolver com a pessoa, você vai encontrar essas características nela e em você também, né? Como eu falei, eu tô no momento de eu olhar a minha mulher esqueleto. E aí, o que acontece? Muitos relacionamentos acabam exatamente nesse momento. Ah, meu, esse cara é maluco, Deus me livre, vou dar um pé na bunda dele que eu não tô afim de dor de cabeça. Ou então, essa menina é louca, tira ela da minha frente que eu não quero. E aí você vai pulando de relacionamento em relacionamento, porque não vai acontecer de você encontrar alguém que seja um peixão lindo, maravilhoso, uma sereia, um sereio. Não. Em algum momento, a mulher esqueleto
vai aparecer. E aí a Clarissa fala da questão do amor, de quando você, apesar da vontade de correr, de falar, gente, caraca, tem essa questão aqui, você ainda quer ficar, né? Por mais assim que seja assustador olhar esses aspectos do outro ou esses aspectos de si mesmo, você tá olhando para aquilo e em algum momento, com paciência, você vai desenredar esse anzol, você vai tirar essa linha e começar a olhar essa parte feia de uma maneira mais cuidadosa, com mais carinho, com mais zelo. E aí a gente vai para o sono desse pescador. Quando esse pescador dorme, esse pescador confia que, apesar dessa feiura, apesar dessa mulher esqueleto tão assustadora estar do lado dele, que ele não vai ser ferido, uma coisa ruim não vai acontecer, né? Então, ó, vou até trazer para mim de novo. Por mais que eu esteja olhando aspectos não tão bonitos na minha personalidade hoje, e que eu saiba que esses aspectos não estão me fazendo bem, que eu preciso cuidar deles com carinho, com atenção, com zelo. Aspectos também no meu parceiro que precisam ser olhados com carinho, com zelo. Eu sei que a gente consegue segurar, né? A gente consegue dar um tempo nisso, no sentido desse tempo de cochilar, de descansar, de dormir essa informação. Num outro vídeo que eu fiz a respeito de dúvidas sobre psicoterapia, eu falei muito disso, do tempo, de quando você tem um barulho ali, né? Você tem uma informação nova, você descobre a mulher esqueleto, você descobre alguma coisa nova e você precisa dormir esses conteúdos, você precisa processar esses conteúdos. Então, o cochilo do pescador nessa hora, essa pausa que ele faz, não é aquela coisa que você vira no relacionamento e fala assim: ai, tá difícil pra gente, vamos dar um tempo, tá bom? Fica na sua casa, eu vou ficar na minha e vamos dar um tempo. Não, isso aí pode ser uma fuga. Isso aí pode ser um. A Clarissa faz uma comparação que eu acho muito engraçada. Ela fala: isso aí é evolução de você chegar para a professora e falar assim: ai, meu cachorro comeu a minha lição de casa. Então, não é a mesma coisa. Quando você tira esse cochilo, ele está do lado da mulher esqueleto, ele não saiu do iglu, mas ele está descansando esse conteúdo. E aí, de repente, ele tem um sono, um sonho que possivelmente tem alguma tristeza, tem alguma angústia e ele chora, né? Essa única gota é capaz de alimentar, de saciar a sede dessa mulher esqueleto. O que é essa angústia? O que é essa tristeza? Quem é que fica feliz e sorridente de olhar para si mesmo e descobrir aspectos que não são tão legais assim? Que não fazem tão bem para si mesmo, que não fazem tão bem para a relação, para outra pessoa que está com você? Quem é que fica feliz de olhar a pessoa com a qual se relaciona e, poxa vida, tem esse detalhe aqui, tem esse aspecto que tá me impactando, não é tão legal assim. Há uma tristeza nisso também, mas há também uma esperança, um zelo, um cuidado nisso. E aí, quando ele está dormindo e a mulher esqueleto se aproxima do coração dele, olha que bonito, que simbólico isso. Ela não se aproxima do rim, da costela, do cérebro, de qualquer outra parte. Ela se aproxima do coração, da onde mora a coragem, um dos órgãos mais importantes que a gente tem. Você pode arrancar um rim e continuar vivo, você pode perder uma perna, você pode perder um braço, você pode perder até um pedaço, de repente, do cérebro e continuar vivo. Não com a mesma qualidade de antes, mas agora você não consegue continuar vivo sem seu coração. Uma vez que ele para, uma vez que ele falha, você nunca mais consegue manter isso. Simplesmente a vida acaba. E ela se vale do coração, desse órgão tão importante que está batendo igual um tambor. E aí a Clarissa faz uma coisa muito bonita, ela volta de novo na arte, ela volta de novo na música, ela volta de novo no que é inefável, no que a gente apenas sente, no que a gente não consegue racionalizar.
traduzir com palavras. E ela vai sentindo o ritmo desse coração, entoando esse hino, e com esse tambor, com essas batidas, é que ela vai se vestindo de carne, de cabelo, de seios, de olhos, de boca, de tudo que uma mulher precisa para ser uma mulher. E nesse momento aí que ela se aproxima um pouco mais do pescador, despe ele, e aí eles conseguem dormir de um jeito bom e duradouro. Essa parte do conto em que ela tá com o coração, talvez seja a parte assim que mais faz referência ao amor propriamente dito, né? A Clarice não fala em momento nenhum que você tem que suportar aquela característica terrível e pronto, e acabou. Ela fala de uma transformação, né? De você ter esses aspectos que você viu que não são tão belos, olhar para eles, cuidar, desenredar, deixar esse conteúdo dormir, para ali num outro momento você conseguir ressignificar, dar uma nova vida, dar um novo formato, talvez um novo uso. Talvez aquele aspecto ruim que você percebeu em si mesmo ou que você percebeu no outro, ele é ruim pelo modo que ele está sendo usado. Talvez ele seja muito bom num outro contexto, numa outra forma. Um exemplo assim que eu gosto de dar, muita gente acha que é ruim sentir raiva, principalmente se você está num lugar de terapeuta, né? Se você é um terapeuta, se você é um professor de yoga, se você é um professor de meditação, se você faz qualquer massagista, fisioterapeuta, enfim, se você faz qualquer coisa, qualquer atividade da sua vida que você cuide do outro, há um pressuposto que você não possa sentir raiva, né? Que a gente tem que ser zen. Quando isso não é verdade. A raiva, ela tem as suas utilidades e ela tem a sua boa utilidade. Eu fiz um outro vídeo específico sobre isso para poder falar mais. Mas assim, imagina você ter um casal, um relacionamento em que a raiva tá ali presente o tempo inteiro. Aquele sentimento tá entre o casal. Insustentável você ter um relacionamento assim. Agora você pega essa mesma energia da raiva, transmuta ela para uma coisa de vontade, de garra, de você querer fazer, de você querer mudar, e transporta isso, por exemplo, para um trabalho, para uma causa. É uma diferença muito grande. Eu não estou aqui querendo fazer uma receita de bolo. Eu estou dando um exemplo de uma situação muito comum, muito possível de acontecer. E uma outra coisa que a Clarissa fala nesse capítulo, que eu acho muito válido, é que os termos herói, heroína e batalha cabem muito bem aqui. Porque você precisa ser um herói de si mesmo, uma heroína de si mesmo para conseguir fazer tudo isso que esse pescador faz. Conseguir olhar todos esses aspectos, conseguir seguir em frente apesar de. E não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, não precisaria de um herói. Se fosse fácil, não precisaria de uma heroína. E uma outra coisa assim que é muito interessante, que é muito importante da gente pensar, é que isso são ciclos. Conforme você vai aprendendo, conhecendo a mulher esqueleto, prestando atenção nesses aspectos em si mesmo, você vai entendendo esses ciclos de vida, manutenção de vida, morte, renascimento. Ah, Carol, isso não vai acontecer só uma vez? Não, e eu explico por quê. À medida que a gente está constantemente evoluindo, que a gente está todos os dias aprendendo uma coisa nova, em algum momento aquela coisa que a gente aprendeu, a gente vai olhar para trás e falar, opa, essa característica que eu tinha ou esses comportamentos que eu tinha, eles não condizem mais com essa coisa nova que eu aprendi, com esse lugar novo que eu aprendi a olhar, ou com esse sentimento novo que eu aprendi a conhecer. Então, você vai estar sempre num ciclo de aprendendo, evoluindo, conhecendo, olhando para trás, vendo que não está bom, mantendo, arrumando, ajustando. E isso vai acontecer em você, enquanto pessoa, olhar para si, o seu autoconhecimento, o seu crescimento, a sua manutenção, o seu parceiro, a sua parceira, que é um ser humano e está nesse movimento também,
A gente está todo mundo junto nesse barco. E vocês, enquanto casal, enquanto relacionamento, há coisas do relacionamento de um casal que fazia muito sentido quando começou. De repente, hoje não faz mais. Ou de repente, hoje tem que ser resgatado. Ou de repente, hoje tem que ser transmutado. Cada casal vai conseguir observar isso. É muito ingênuo da nossa parte olhar um casal aí que tá junto, um casal de idoso, por exemplo, né? Super romântico. Você fala, ai, quando a gente começa a namorar, ou quando a gente é recém-casado, a gente fala assim, ai, eu quero envelhecer com você. Eu imagino a gente de cabelo branco, juntinho, tá. Aham. Como é que é ficar 20 anos com uma pessoa? Você consegue imaginar que aquela pessoa que você tá há 20 anos é a mesma que você conheceu? Seria até loucura você imaginar que isso vai acontecer, né? Por isso que é tão importante que o capítulo da mulher esqueleto seja o quinto, porque aí a gente já passou pela La Loba, a gente já conhece a possibilidade de encontrar aspectos mortos dentro de si e reviver eles. A gente já passou pelo Barba Azul, onde a gente consegue ver os nossos autossabotadores, a gente consegue resgatar o nosso poder, né, a nossa ferramenta da gente poder lutar pelo aquilo que a gente quer. A gente passou pela vassaliça e a gente conseguiu entender como que é a nossa intuição, como que ela ajuda, como que ela funciona, que a gente consegue entender também na vassaliça que a gente pode seguir em frente, mesmo não tendo todas as respostas de todas as perguntas. Aí a gente passa pelo Manauí, que é encontrar o parceiro ou a parceira ideal, identificar aquela pessoa que nos ama, que está interessada na gente, que quer conhecer a gente, e a gente poder ser o Manauí na vida de outra pessoa, para então chegar na Mulher Esqueleto, que é um conto bem complexo, bem delicado, que toca a gente de maneiras assim. Até agora foi o conto que me tocou mais, o mais difícil de ler, o mais difícil de interpretar, mas que também é muito rico. E assim eu encerro o vídeo de hoje. Quem não leu essa história ainda, leia, ela vale muito a pena. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma maneira. Se você está numa situação de crise, do seu relacionamento está bambaleando aí, se você está numa situação delicada, eu espero que ele possa ter te ajudado. Se não te ajudou da maneira como você esperava especificamente, deixa nos comentários, coloca sua dúvida, de repente a gente pode ir conversando. Quiser me mandar e-mail também, fica à vontade, é carol@entresi.com.br. O meu Instagram é Carol Mutaf, me encontra lá. A gente pode bater papo por vários caminhos, por vários lugares e conversar um pouquinho mais. É um conto que tem muita riqueza nele e muita coisa para a gente pensar. E se você gostou, eu peço para você deixar o seu like aqui, isso me ajuda bastante. Compartilhar o vídeo me ajuda muito para que mais pessoas conheçam essa história, para que mais pessoas conheçam o canal. Toda semana eu estou subindo vídeos novos com a continuação do livro.